Se eu perguntar aqui nessa noite quanto quero um milagre, eu queria que todos vão levantar a mão e falar: eu quero sim um milagre. Eu preciso do milagre do Senhor. Entra, Senhor, na minha casa. Entra na minha vida. Sara todas as minhas feridas. Me ensina a ter santidade. Me ensina, ó Deus, a ter temor a Ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amados, todos nós precisamos de um milagre. Não é verdade? Mas estamos na Casa de Paz, né? Culto do envio da Casa de Paz. E com os semeadores da paz, nós iremos levar a paz de Jesus para cada vida. Como semeadores da paz, nós iremos levar a paz de Jesus em cada casa, em cada vida. Mas sabe de uma coisa? Ainda existe em nós, na nossa casa, essa casa, algumas coisas que nós precisamos tratar. Não é verdade, amados? A incredulidade é uma delas. E quando eu lembro da incredulidade, eu lembro do texto da Bíblia, quando os discípulos de Jesus foram expulsar o demônio de uma criança, eles não conseguiam expulsar. Então, o pai daquela criança falou assim: Jesus, seus discípulos não conseguem expulsar o demônio que está no meu filho. Jesus perguntou ao pai: você crê que eu posso expulsar um demônio? Você crê que eu posso fazer um milagre? O que o pai respondeu? Sim, Jesus, eu creio. Ajude-me na minha incredulidade. Na hora, o espírito que atormentava aquela criança foi embora. Sabe, amados, muitas vezes nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos pagar um preço, tentando realmente fazer a obra de Deus, de expulsar um demônio, de tirar de nós o medo, de tirar o rancor, de tirar a mágoa, a difamação, aquilo que Satanás tem feito para trazer a falta de unidade na igreja, porque a nossa unidade é que traz a glória do Senhor. É na unidade da igreja que o poder do Senhor se manifesta. Porque a palavra de Deus diz: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali estarei eu. 5, unidade. Quarta-feira, no início do mês, eu falei sobre os detalhes da batalha espiritual. E Satanás, uma das coisas que ele tem feito é trazer a desunião na família, em todo aspecto de sociedade. Ele não se manifesta mais ali com um chifre enorme de vermelho, capa preta, ou seja lá como for, todo preto, mas é uma amargura, numa maledicência, numa fofoca, numa calúnia, uma difamação. Pequenas coisinhas vão minando a fé. Aqui, quem tem carro aí, quem tem bicicleta, né? Você vai lá, você estaciona o seu carro na garagem, você estaciona sua bicicleta, passa ali à noite, né? ou 2 ou 3 dias, você procurou descansar. Quando você vai sair com o carro, o pneu está furado. Ué, gente, mas eu acabei de deixar aqui 2 dias parado, já furou. É assim, vai, ó, aos poucos vai esvaziando. E nós estamos começando hoje a dar início a um projeto chamado Casa de Paz. Mas nós precisamos de conserto. Nós precisamos consertar a igreja. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver realmente onde temos falhado, aonde realmente caímos. Nós estivemos participando na sexta-feira do encontro de pastores e líderes das igrejas enviadoras. E um dos pastores, estou tentando lembrar o nome, acho que foi Josué, eu acho. Não lembro, ou Lucas, pastor Lucas Hayashi. Um deles falou o seguinte, que a igreja que Jesus instituiu, os discípulos que Jesus instituiu, a missão é realmente levar o evangelho. Mas, de um tempo para cá, no nosso tempo agora, a igreja tem se preocupado muito com o quê? Não estou dizendo que isso é errado não, tá bom? Estar no culto, né, ter ar-condicionado, cadeiras confortáveis, iluminação, a programação, instituto social. Não estou reclamando, tá? Só estou dando um exemplo. Uma boa mensagem, um bom louvor, mas Jesus falou: vocês deixaram o primeiro amor.
primeiro amor é amar o próximo como a nós mesmos. O primeiro é amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. E isso é nada mais do que pregar o Evangelho, levar a paz de Jesus. Então nós precisamos, amados, nos consertar. Existem muitas coisas em nós que precisam ser revistas. Nós precisamos entender que antes de levar a paz de Jesus, nós precisamos ter a paz em nós. E como no meio de um turbilhão de coisas que tem acontecido conosco, e eu quero principalmente falar da incredulidade, porque muitas vezes nós vamos, de repente, entrar nas casas, mas será que realmente nós acreditamos naquilo que nós estamos levando, a palavra, ou apenas estamos fazendo por fazer? Ou apenas para seguir um protocolo? Não. Projeto Casa de Paz, o meu líder falou, semeadores da paz, né? É você e você. Então tá, tenho que realmente seguir esse protocolo, tenho que ir, então vamos lá, vamos fazer a Casa de Paz. Amados, se no teu coração está assim, não faça. Se você vai fazer Casa de Paz simplesmente para seguir um protocolo, não faça. Pastor Dudu, você está dando um tiro no pé. Não sei, o Espírito Santo está falando aqui. Vocês estão entendendo, amados? Como é que a gente vai levar a paz para as pessoas se dentro de nós está um turbilhão de coisas não resolvidas? Se estamos apenas dias após dias cumprindo apenas um protocolo, um ritual de estar aqui todo domingo às 18 horas, de estar aqui toda quarta-feira às 19h45, de estar lá na célula 19h30, 20 horas, alguns se reúnem no sábado, né? Apenas cumprindo protocolos. E essa canção do Regis Danese fala assim, faz um milagre em mim. Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos entender realmente a real motivação do nosso coração e as coisas que estão por detrás desse envio. E é sobre isso que eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos. Abre aí sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Quem orou por mim essa semana aí? Quem orou por mim? Quem orou? Poucas pessoas oraram, por isso que eu continuo doente. Gente, ora por mim, pelo amor de Deus. Orem, orem. Falei isso semana passada, não falei? Foi domingo passado? Já passou uma semana, gente. Só 3 levantam a mão aí. Por isso que eu continuo doente. Vocês não estão orando pelo pastor? Não estão orando, não, pelo Dudu. Quando você for lá, Senhor, abençoe a vida do Dudu. Joga por terra toda essa gripe, esse mal-estar. Lucas, capítulo 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu vou ler, a minha tradução é na linguagem de hoje. Isso eu consegui enxergar aqui. Essas letrinhas miúdas da folha já não dá mais, né, gente? Vou ler na NVI. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Versículo 2. Ele disse, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Versículo 3. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Versículo 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e nem saúdem ninguém pelo caminho. Versículo 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam
o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de vocês está o reino de Deus está próximo de vocês. Versículo 10. Quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, versículo 11, é até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudam contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Obrigado, Jesus, por ter um dia enviado os seus discípulos. E o dia que o Senhor os enviou, eles saíram de casa em casa, levando a paz do Senhor, levando a paz de Jesus, que excede todo e qualquer entendimento. E essa paz nos alcançou porque estamos aqui nessa noite, ouvindo a Tua palavra, e daqui a pouquinho, nessa semana, nós estaremos indo também, ó Pai, enviados para poder levar essa mesma paz a outras pessoas. Que essa palavra possa encontrar um lugar em nossas vidas e assim, ó Deus, servir de crescimento espiritual para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encontramos valiosas orientações e dicas do Senhor Jesus. E nós precisamos, então, nos esforçar. Nós não precisamos esforçar muito para aqui encontrar uma lista de alguns obstáculos que você que vai como semeador da paz, irá encontrar, e nós, no nosso dia a dia, essa é uma palavra para os semeadores, essa é uma palavra para nós, cristãos, em Cristo Jesus, enquanto nós vivemos, onde nós nos relacionamos. Precisamos entender que existem obstáculos quando nós vamos levar a paz de Jesus. Alguns obstáculos que atentam contra a nossa felicidade e nos lançam à dor, à incerteza do futuro, ao medo de ser assaltado, medo da morte, desemprego, doenças, ansiedade, rejeição, baixa autoestima, depressão, traição, problemas de ordem emocional, abuso do álcool, vício em cigarro e outras drogas que afetam quem mais nós amamos, como todo e qualquer tipo de violência. Violência verbal, violência física, violência emocional. Essas dificuldades cruzam os nossos caminhos, cruzam o caminho de muitas pessoas, e quando principalmente você que tem filhos, você que tem um familiar querido, vizinhos, amigos, pode então cair nas armadilhas, caso não esteja preparado para enfrentá-las. Quantos de nós, muitas vezes, somos realmente atacados por tudo isso que nós acabamos de falar? Quantas pessoas, de repente, ao entender que está ali debaixo de uma batalha espiritual, recuam por causa das retaliações, por causa do medo, da rejeição, e não conseguem entender como Jesus Cristo que falou. Jesus falou: eu estou enviando vocês entre lobos. Quando nós olhamos, quando nós lemos esse versículo, fica a impressão de que Jesus está falando o seguinte: uai, a casa que vai nos receber é de lobos? Não, não é isso. Jesus aqui está falando de um princípio, está falando daquilo que nós precisamos estar atentos, porque nós já enfrentamos isso, e você que é um semeador da paz, irá enfrentar. Você que é um cristão que tem pregado a palavra de Deus, você que é um cristão que tem consolidado, tem discipulado, você tem enfrentado isso. Você está entre lobos. Então vamos começar a pensar o seguinte: você já viu cordeiro no meio de lobos? Cordeiro, um animalzinho, cordeiro no meio de lobos, ali caminhando, conversando. Já viu? Quem já viu? Ninguém viu, né? Agora, lobos atacando cordeiros. Aí sim, né? É natural. Então, e o que acontece? Quando Jesus fala aqui no versículo 3, que está enviando
e está enviando, deixa eu ler aqui, versículo 3, vão, eu lhe estou enviando como cordeiro entre lobos. Jesus é o nosso pastor, é verdade? Amém? Amém. Jesus é seu pastor? Amém. Então, aqui nós temos, o pastor Marcelino está lá na... Não, ele está aqui. Mas segunda-feira vamos para a Bahia, né? Segunda-feira já está indo para a Bahia, né? Eu estou aqui, pastor Rodrigo está aqui. Será que nós vamos conseguir acompanhar vocês, cordeirinho, em cada casa de paz? Não vamos, nós somos fisicamente limitados. Mas quem é o bom pastor que está em todos os lugares? Jesus. Jesus é o bom pastor que está em todos os lugares. Ele está com você. E diante de todas as dificuldades, diante de todos os obstáculos que os semeadores da paz irão encontrar, todo obstáculo que você, como pregador da palavra de Deus, você que está aí de repente numa casa, entre pessoas, anunciando a palavra de Deus, tem encontrado essas dificuldades, medo, rejeição, opressão maligna, você está realmente no meio de lobos. Não porque aquela casa é lobos, mas essas coisas que estamos enfrentando são os lobos que trazem medo, trazem arrepio, matam a nossa fé, matam a esperança. Vocês estão entendendo? E o bom pastor está conosco. E Jesus, ele está dizendo, olha, eu estou enviando vocês entre lobos. Mas o que nós vamos entender? Nós vamos entender que o que está por detrás de toda essa simbologia. Por que Jesus usou esse termo de lobo? Você já parou para pensar nessas coisas? Existe um texto aqui de Isaías, capítulo 40, que afirma tudo isso que eu acabei de falar. Isaías 40, versículo 11, diz assim, como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Jesus é bom pastor, ele carrega vocês no colo. Então, quando ele fala que vocês serão enviados, tenham certeza, no meio de lobos, tenham certeza que Jesus, o bom pastor, estará com vocês. Amém, igreja? Amém. Por isso nós precisamos entender essas coisas. No versículo 2, ele instruiu, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A ilustração aqui é uma ilustração de uma grande colheita. Os campos estão verdes, estão prontos para ser colhido. E sabe de uma coisa? Vai colher quem chegar primeiro. O pastor Marcelino sempre orientou, sempre não falou sobre isso aqui. E sabe quem tem sido o primeiro a chegar na vida dos nossos filhos? O que Maico falou aqui, antes de mim, é um fato real. Quando a gente fala aqui, nós estamos quase ajoelhando e implorando para a igreja, orar para a igreja realmente adotar os seus filhos. Olha que paradoxo. Para você que de repente é um casal solteiro, adote uma criança. Satanás está furioso, ele quer de qualquer jeito já matar a fé dessas crianças. Eu vou aqui, acho que até evitar falar algumas coisas, para o YouTube não cortar, né? Mas eu creio que vocês já ouviram falar da ilha de M. Vou falar fora do microfone. Estou preocupado do YouTube cortar ali a transmissão. O negócio lá é muito sério, gente. Vocês não têm noção, né? O Jobinho acho que até já saiu ali, ó. O Jobinho estava do meu lado, ele se segurou para não chorar muito. Eu também me segurei para não chorar. Mas eu vou tirar o microfone também. Se você que está em casa, depois se você quiser, você me liga aí que eu te falo. O pastor Lucas Hayashi, ele é até parente do Theo Hayashi. A Maria conhece Theo Hayashi aí. Da igreja Zion, de São Paulo. Ele foi enviado lá para essa ilha, fazer o trabalho com as crianças, e lá ele foi alertado, olha, você vai encontrar aqui um menino, e deram o nome de Davizinho, né?
é um menino muito violento. Ele tem 4 anos de idade. E quando vocês chegarem, tenham certeza, ele vai agarrar na perna e vai morder. Então já foram preparados. E o Theo mandou um dos seus discípulos mais fortes, né? Quando o Davizinho chegou e agarrou e mordeu, já falou, sai em nome de Jesus. Buf. Saiu, daqui a pouco o menininho estava ali alegre e feliz no colo. Histórico desse menino. Esse menino foi abusado, estuprado pelo seu pai, desde quando nasceu, padrasto, pai, madrasta e os irmãos, desde que nasceu. Tem crianças aqui no recinto? Já foram tudo para lá, né? O ânus desse menino cabia uma bola de tênis. 4 anos de idade. Forte. Não está acontecendo só lá não, tá bom? Acontece aqui. Do lado da sua casa. Satanás, ele tem a sutileza, a missão de destruir a fé das nossas crianças e dos adolescentes. A colheita é grande, amados. Vai colher quem chegar primeiro. Infelizmente, as drogas têm chegado primeiro. A violência, o abuso, a morte tem colhido os nossos jovens primeiro. E nós estamos preocupados com que roupa nós iremos usar para ir no culto. Se vai ter ar-condicionado, se vai ter lugar para eu sentar. Aquela cadeira desconfortável. Tem tanta coisa a gente se preocupar, nós temos preocupados com pequenos detalhes. E Satanás, ele não está brincando de ser Satanás, ele está realmente destruindo, como a palavra de Deus fala, que ele, lá em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo isso. E começa ali na infância. Quantos adolescentes estão envolvidos com as drogas? O pessoal sabe aqui, ó, na frente aí, né? Vira e mexe, está ali, ó. Passa, pega, vai, vem. Está complicado. E nós, como igreja, o que estamos fazendo? Estamos no meio de lobos, estão entendendo? Igreja, é um tempo de despertar e ver que a colheita está grande, está pronta para ser colhida. E nós precisamos, como mensageiros do Evangelho, levar a paz de Jesus, levar a cura, a libertação e mudar todo esse diagnóstico de violência que está acontecendo no nosso Brasil. E os adolescentes aqui da Central têm experimentado um renovo, um avivamento. A igreja tem investido nas crianças. Vocês viram, eles saíram agora, estão lá. Eles não são tirados daqui para simplesmente você poder se concentrar na mensagem. Eles estão lá sendo treinados, recebendo a palavra de Deus na linguagem deles. O resultado vocês têm visto aqui, eles vêm correndo, tio, deixa eu orar, deixa eu orar, deixa eu orar. As criancinhas, né? Os adolescentes também têm agora entendido, né? E têm se posicionado também para orar. Então, todo o trabalho que a igreja tem feito em relação às crianças, os adolescentes, realmente para resgatar. Mas existem muitas outras coisas, outras pessoas que precisam ser alcançadas. Ou seja, Jesus alerta os seus discípulos sobre os perigos, mas os orienta a buscarem forças em Deus para vencer os obstáculos que aparecerão nesse caminho. Você já parou para pensar qual é essa pergunta? Qual é a pergunta? A pergunta é: quais serão os obstáculos a serem superados nessas 3 semanas que nós estaremos realizando o projeto Casa de Paz? Quais são os obstáculos? A resposta tem duas letras. Eu. O obstáculo para essas próximas 3 semanas da Casa de Paz
se chama eu. Não eu, pastor Dudu, é você. Eu não quero fazer casa de paz. Eu não posso fazer casa de paz. Eu não tenho tempo para fazer casa de paz. Eu não quero compromisso com casa de paz. Eu não quero me envolver nesse projeto Casa de Paz. Eu não sei falar direito. Eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas. Eu. A resposta é essa, amados. Eu vou fazer aquela matemática de sempre. Eu creio que aqui deve ter uns 60, 70 pessoas, né? Dividido por 2 dá, professor de matemática, 35 casas de paz daria. Se cada um, nesta noite, se comprometer em fazer uma casa de paz. 35 casas de paz. Vocês estão entendendo, amados? Quantas casas de paz nós haveria uma probabilidade de cada casa de paz se transformar numa célula? Já iríamos acertar a nossa meta, né? Iríamos concluir a nossa meta de multiplicar as células esse ano. Mas os obstáculos é o eu. Eu não posso, eu não quero, eu não sei falar, eu não conheço ninguém, eu não quero me comprometer, eu já tenho responsabilidades, eu. Esse é o grande obstáculo. E muitas vezes nós mesmos ficamos pensando assim, não, já tem gente demais para fazer casas de paz, então deixa eles fazerem. Por quê? Porque o grande problema é o eu não quero me comprometer. É isso. É muito simples. Está na nossa cara, porque muitas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes o reino de Deus aqui na nossa comunidade de fé não tem avançado, porque nós não estamos nos comprometendo em anunciar o evangelho de Jesus, nós não estamos nos comprometendo em ganhar mais um para Jesus, nós não estamos nos comprometendo com muitas outras coisas que temos falado aqui na Central. Enquanto ficarmos com esse pensamento, esses serão os grandes obstáculos para o avanço do reino de Deus. O campo está pronto para a colheita. Vai colher quem chegar primeiro. Infelizmente, o traficante tem chegado primeiro. Infelizmente, a morte tem chegado primeiro. Infelizmente, o vício tem chegado primeiro. O abuso, o estupro tem chegado primeiro na vida das nossas crianças e dos adolescentes. E aí, quando eles chegarem nessa fase nossa adulta, você acha que eles vão querer alguma coisa com o evangelho? Você acha que eles vão querer algum compromisso com Deus? Vão ter que, suar muito para poder convencer uma pessoa que passou desde a sua infância sendo abusada, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Você sabe, eu trabalho com cura interior. A gente tem ministrado aí loucamente. Eu falo loucamente porque a gente precisa completar, né, essa fase agora, que é as ministrações individuais. E como eu participo da maioria das ministrações, minha mente está bombardeada de tantas histórias de cada um daqueles que tem ido ali participar das ministrações. Volto a dizer, não ministro só aqui, tá? Jaguaré é um lugar, de vez em quando Vila Velha convida, a gente vai lá ministrar. E o que a gente mais escuta nas ministrações, as pessoas ali desabafando, colocando a sua dor, é realmente que na sua infância o pai ou a mãe foi muito violento na forma de disciplinar. Também a ausência do pai na vida da criança. Agora, adulto, eles estão assim. Estão falando ali durante uma ministração de cura interior.
Então imagine como que é essa pessoa. Ela pode não admitir, mas isso influencia muito os seus relacionamentos. E uma das primeiras coisas desses abusos, quando eu falo abuso, é o mau uso da autoridade, ok? Por exemplo, um pai que ele está ali na casa, ele traz alimento, ele dá segurança, plano de saúde, mas ele é presente ausente, não dá um abraço, não dá um beijo, não fala para os filhos eu te amo, não está presente. Ele dá tudo ali, tem tudo na casa da criança, só não tem ele, a figura paterna, que Deus deu as ferramentas da disciplina, do futuro, da segurança, amor fundamental. Essas chaves estão com o pai, essas ferramentas são do pai. A mãe não tem essas ferramentas, as mães têm outras ferramentas. E elas suam para poder dar disciplina, mas não tem essa ferramenta, mas elas lutam, né? Estão fazendo sim um papel, mas essa ferramenta da disciplina é do pai. E adultos têm falado durante as ministrações. Uma coisa que eu queria era que meu pai me abraçasse. Um abraço do pai. O que eu queria é que meu pai falasse: filha, filho, eu te amo. É isso que tem acontecido com os nossos adultos. Então nós caímos em um momento em que agora nós iremos ser semeadores da paz, cheio dessas dores, cheio da falta de amor, cheio de falta de segurança, cheio de falta de identidade, mas levando ali por causa de um protocolo a casa de paz. Como colocar em prática as lições de Jesus? Sabemos que na prática pode nem sempre ser tão fácil assim. Por isso destacamos, para lidar melhor com os desafios da vida, é preciso se empenhar para agir sempre de forma solidária com o próximo, não deixando com que a confiança na companhia e as orientações do Espírito Santo de Deus que habita em nós, ou seja, trabalhar sim, mas sem se esquecer de que Deus e os seus valiosos ensinamentos, de maneira que assim nós iremos conseguir nos manter seguros diante de qualquer situação negativa ou circunstâncias contrárias, nas quais já foram citados aqui. Quando ouvimos a expressão lobos, que foi citado no versículo 3, vamos lembrar que também é algo simbólico, ok? Então nós devemos pensar no comportamento de que estamos enfrentando uma situação de fragilidade emocional, como a depressão, vícios, abusos, dependências de drogas, e é isso que muitas vezes nós vamos enfrentar nos lares, e não aquilo que é real, que está diante dos nossos olhos. Vocês estão entendendo, amados? Muitas vezes você está ali evangelizando uma família, evangelizando alguém, e muitas vezes você está olhando só com seus olhos naturais. Comece então a pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais, que abra o seu entendimento espiritual, para que você veja além do natural, aquilo que está por detrás de cada situação, de cada família, ou até mesmo na sua própria família. Por isso que eu pedi aqui o Ministério de Louvor para cantar a música como Zaqueu, né? Mas faz um milagre em mim, que é mais conhecido. O milagre precisa começar em nós, amados. O milagre precisa começar nos membros da Batista Central. O milagre precisa começar na vida de você que está aqui nos visitando nessa noite. Você está visitando, mas de repente Deus pode te usar melhor do que nós. Porque você está sendo, de repente, o seu primeiro amor. Lembra que eu falei? Que Jesus cobrou da igreja que já estava uma igreja já madura. Falou, olha, vocês deixaram o primeiro amor. E você que está nos visitando aqui nessa noite, você que está começando agora, você está cheio do primeiro amor.
E como a gente fala, né, o novo convertido, ele é pau para toda obra. Ele, né, se marcou aqui de manhã, está aqui de tarde, de noite, está lá o tempo todo. Né? É o primeiro amor, é a primeira chama. É como nós nos apaixonamos pela primeira vez, não é verdade? Você se apaixona pela primeira vez, o que você faz? Você quer estar a todo momento mandando uma mensagem, ouvir a voz da sua pessoa amada. Você já parou para pensar que nós precisamos, então, acreditar no poder do Espírito Santo que habita em nós, e com ele toda essa dificuldade, com certeza, ela será dissipada. E aqui nós queremos, então, falar algumas dicas para essas 3 semanas que virão. A primeira dela, né, não só, ok, para os semeadores, mas para todos nós, nosso viver diário. Especificamente, eu estou aqui falando dos semeadores, porque nós estamos hoje no culto do envio, mas serve para todos nós. Amém, igreja? Então, a dica aqui para as nossas vidas, e principalmente você que é semeador da paz, é orar, tempo a sós com Deus, no seu quarto de escuta. Então, você vai acordar, a primeira coisa que você vai fazer, você vai orar, você vai buscar a direção do Senhor para o restante do dia. Você vai meditar em um versículo bíblico, memorizar. Você vai realizar, então, assim, uma boa ação de estender a mão para quem precisa. Você precisa também manter conversas saudáveis sobre assuntos que tragam paz ao seu espírito. Sabe de uma coisa que nós homens fazemos muito? É zoar o nosso amigo que torce para outro time porque o time dele perdeu. Eu faço muito isso, né? A gente faz muito isso, mas eu não vou fazer, pode deixar. Se o time perdeu, eu não vou te zoar. Você está livre durante 3 semanas, na 4ª semana eu te zoo. Boa conversa. Manter pensamentos saudáveis. Manter conversas saudáveis. Assuntos que tragam paz ao coração. E aí, você sabe o que tem acontecido nesses últimos tempos? Medo, rancor, calúnia, difamação, fofoquinha. Você acha que conviver com essas coisas traz paz ao nosso coração? Traz, igreja, sim ou não? Não, não traz paz. Então, chegou a hora de metanoia, de transformação, como falamos no domingo passado. Pare de ser uma minhoca que fica rastejando. Que haja uma transformação na sua vida, de se tornar uma borboleta, de se tornar uma águia. Você não é um franguinho, você não é uma galinha que fica ali ciscando, você é uma águia. Pensamentos altos. E não ali ficar ciscando no chão de cabeça baixa. Conversas baixas, mas sim conversas altas. Conversas que tragam louvor a Deus, conversas que edificam, conversas que vai elevar o seu irmão a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Não é verdade? Se alguém chega, né, e aí, você já sabe da última? Opa, vamos lá, tem 3 peneiras. Isso que você vai me falar edifica? Não edifica não. Né? Isso que você vai me falar, você tem como provar? Não, eu ouvi de alguém que alguém falou. Né? Pô, já não passou na 2ª peneira. Isso que você vai falar realmente traz louvor a Deus? Não, não traz louvor. Então, vamos encerrar por aqui essa conversa. Vamos pensar em coisas que edificam, tragam louvor a Deus e tragam crescimento. É nisso que nós, como igrejas, precisamos pensar para que realmente o projeto Casas de Paz possa obter um êxodo de 100% e que cada casa futuramente possa se tornar, daqui a 3 semanas, uma nova célula. Porque esse é o intuito, ganhar vidas através da Casa de Paz. E principalmente, última dica aqui,
ouvir louvores que glorificam e exaltam ao Senhor nosso Deus. Ouvir louvores, os louvores que tragam exaltação, que glorifica a Deus, do que ficar ouvindo ali música de sofrência, ficar ouvindo ali, perdi a pessoa amada, ela não vai voltar mais. Por que tem gente que gosta de ficar ouvindo essas coisas, né? Eu acho estranho, né? Não vou nem falar aí do funk, né? Nem a letra, é conteúdo pornográfico. Né? O YouTube não corta aí, não. Músicas que tragam louvor a Deus, que elogiam, encham as suas mente, sua memória, enche o seu coração de palavras que glorificam ao Senhor. A lista pode ir além disso, mas nós queremos chamar a sua atenção primeiro para a oração, que é uma ferramenta indispensável para proteger de qualquer influência negativa. Quando a nossa mente está blindada, quando nós usamos o capacete da salvação, que vai proteger a nossa mente contra os ataques de Satanás, não vai vir nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma acusação que vai minar a nossa fé. Ministério de louvor pode vir. Os desafios são enormes. Os desafios, como já mostramos aqui, são muitos. Dia após dia nós vamos e nós vemos diante de nós pessoas que estão passando por provações, mas esses obstáculos não podem nos impedir de seguir no caminho do bem. Em outras palavras, agir corretamente, solidariamente, mas manter-se alinhado com Deus e com os seus ensinamentos. No versículo 16, nós encontramos que não por nós, mas por eles. Escutar os mensageiros é a mesma coisa que ouvir aquele que os enviou. A autoridade não está naquele que transmite a notícia, mas na pessoa que representa o emissário, a fonte da mensagem. E nós somos representantes do reino de Deus, amém? Uma vez chegaram para Billy Graham e falaram assim: Billy, por que você não se candidata à presidência dos Estados Unidos? Ele falou: eu não posso me rebaixar a um cargo menor. A pessoa: uai, qual é o cargo que é maior do que ser presidente dos Estados Unidos? Eu sou embaixador do reino de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você não é um Zé ninguém não. Você não é uma Maria ninguém não. Você é embaixador. Você é embaixadora do reino de Deus. Erga sua cabeça, erga da sua autoridade que Deus te deu e fale do reino de Deus, do reino de paz, de amor, de justiça. Se alimente da palavra de Deus, porque é ela que vai te fortalecer cada dia. Acorde buscando a presença de Deus, acorde buscando a direção do Espírito Santo, acorde enchendo a sua mente, o seu coração da palavra do Senhor, para que você possa anunciar com autoridade e com ousadia daquilo que você já foi nomeado, embaixador do reino de Deus. No versículo 17 nos fala sobre a alegria de servir. Os discípulos regozijaram, se alegraram da autoridade que exercem. A chave, como eles observaram, é a chave da autoridade que possui o nome de Jesus. E finalmente no versículo 20 diz que a maior bênção ou recompensa a autoridade não foi a coisa mais importante que os discípulos receberam, mas o valioso foi a posição desses como filhos de Deus. Seus nomes estão conhecidos por Deus e escrito no livro da vida. Esta era a maior bênção dos discípulos de Jesus, porque quando eles voltaram, eles falaram: Jesus, os demônios têm obedecido quando nós mandamos eles irem embora em nome de Jesus. Isso tem nos alegrado o coração. Você sabe que Jesus falou para os discípulos, porque eles foram em cada casa curando os enfermos. Eles foram nas casas expulsando demônios. Eles foram na casa e as pessoas ficaram alegres e contentes, porque havia cura, havia milagre, havia libertação. E eles voltaram anunciando para Jesus isso. E Jesus falou: isso não é motivo para vocês se alegrarem.
vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra falou o teu coração. Eu creio que Deus tem falado com você. Eu creio que eu quero pedir você a fechar os seus olhos. E se você foi tocado por essa palavra, você então vai colocar a mão no seu coração e vai falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para servir. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, o teu querer. Eis-me aqui, ó Deus. Dá para mim todos os dons que eu preciso para falar com coragem, com ousadia do plano de salvação que o Senhor tem para o ser humano. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, ó Deus. Usa-me, Senhor, para o louvor da tua glória. Vamos adorar a Deus. Você é bem-vindo.